Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então. Dentro desse vídeo aqui, ó, vou trazer na parte de função do primeiro grau, resolução de uma questãozinha da banca Sesgan Rio, que foi aplicada para uma das provas do Banco do Brasil de 2023. A questão vem dizendo o seguinte: um fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelos é de R$ 8.800 e que o custo para a produção de 400 pares é de R$ 4.900. Considere que o custo de produção C de X de X pares de chinelos é dado pela função definida por C de X igual a AX mais B, em que B indica o custo fixo. Sendo assim, o custo de produção de 2.000 pares de chinelos em reais é igual a, e aí vem aqui as alternativas, tá bom? Bem, vamos nessa então. Pessoal, eu vou resolver essa questão que está aqui de dois modos diferentes, então pode ser que eu gaste um tempinho aqui na resolução desse exercício, mas é sempre importante deixar claro que não seria jamais o tempo que você na hora da prova gastaria, porque na hora da prova você não tem que resolver de 2, 3 jeitos, você tem que escolher um, tá? Eu que vou apresentar aqui mais de uma solução, porque eu sei que tem alguns aqui que batem o olho e já conseguem identificar a possibilidade da utilização de um sistema de equações de primeiro grau, beleza? E mesmo que você tenha ido, e essa é a minha principal intenção aqui ao mostrar as duas saídas, mesmo que você tenha percebido a possibilidade de resolver um sistema de equações de primeiro grau, eu quero que você tenha a noção de que dava para a gente ir por um outro processo. E aí é o que eu sempre falo, é colocar ideias aqui na sua mente, tá bom? Lembrando também que um pouquinho do que eu vou explicar para vocês aqui na resolução desse enunciado já foi visto dentro dessa nossa aula de função do primeiro grau, no curso completo, na aula do pacote que trata da parte de função do primeiro grau. Essa teoria mais bem detalhada é feita justamente na parte teórica aqui desse nosso tema, função de primeiro grau. Bem, qual é então essa saída que eu estou falando que ela pode ser, né, ela pode trazer uma resolução mais imediata para vocês? Quando eu estou explicando a teoria de função do primeiro grau, eu mostro para vocês que o valor do A, esse valor do A aqui, né, que é o que a gente chama de coeficiente angular, esse valor do A ele pode ser dado pelo que a gente chama de coeficiente de variação. Então, o coeficiente angular, que é a mesma coisa que o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? É o que a gente coloca como ΔY sobre ΔX, ou seja, é a diferença entre os valores de Y dividido pela diferença entre os valores de X. Então, como ele mesmo chama a atenção que esse custo é dado por uma função de primeiro grau, você teria que entender que quando você olha para essa expressão que está aqui, essa expressão que está aqui é a expressão que representa uma função de primeiro grau. Então, como o próprio examinador deixou indicado que o custo de produção desses chinelos obedece ao padrão de uma função de primeiro grau, a gente pode tentar identificar qual que é o valor do coeficiente angular, também chamado de coeficiente de variação, e consequentemente o valor de B. Como que a gente pode então identificar esse coeficiente de variação? Fazendo a diferença entre os valores de Y e os valores de X. Então quais são os dois valores que a gente tem aqui? Vejam. Olha, ele coloca que a gente tem o custo, esse trecho que está aqui, olha, ele é muito importante, tá bom? Ele avisa, olha, que o custo de produção de X pares é dado por essa função. Então, observem, olha, o custo de produção, esse C de X, ele indica custo de produção. Esse custo de produção, ele está no lugar que geralmente é ocupado por qual variável? A variável Y, não é? Então, o que ele está deixando indicado para a gente é que o custo de produção é como se fosse o Y, e que o preço desse custo varia em função o quê? Em função do número de pares de chinelos. Estou falando sobre isso porque, quando eu olho para isso que está aqui, olha, 1.000 pares e R$ 8.800, isso aqui é básico, porém é muito importante. O 1.000 faz o papel de quê nessa história? O 1.000 faz o papel do X ou faz o papel do C de X, que seria o Y? Olha, o próprio enunciado fala, olha, blá blá blá, de X pares de chinelos. Então, o número de pares de chinelos faz o papel do X. Número de pares de chinelos faz o papel do X. E o custo está no lugar do Y. Então, este 8.800, ele faz o papel de um Y. Então, a gente tem um par que pertence àquela função, que é o par o quê? É o par cujo X vale 1.000 e cujo Y vale 8.800. Nós temos um outro par que pertence a essa função? Sim. Ó, 400 pares, 4.900. X pares, número de pares tem a ver com o valor de X.
E o custo está no lugar onde geralmente quem está é a variável y. Então ali eu tenho um outro par, que é o par x igual a 400 e y igual a 4.900. Beleza. Dessa forma, você pode se lembrar então que o valor do A, que é o nosso coeficiente de variação, é a diferença entre os valores de y sobre a diferença dos valores de x. Então, qual que vai ser o nosso coeficiente de variação? Diferença entre os valores de y. Vou pegar um y, que é 8.800, e vou tirar um outro, que é 4.900. Sobre um x menos o outro, 1.000 menos 400. O valor do A, então, é... Agora segura a emoção aí na hora de fazer as continhas, tá bom? 8.800, quando você tira 4.900, 8.800 menos 4.900, você vai acabar ficando com um total de 3.900, certo? 3.900 dividido por 1.000 menos 400. 1.000 menos 400 acaba dando 600. Se o valor do A, que é o nosso coeficiente de variação, é 3.900 dividido por 600, significa então que o valor do A acaba sendo igual a 6,5. Perfeito? Agora que a gente tem o valor do A, eu consigo descobrir o valor do B? Sim. Como que eu posso descobrir o valor do B? Ora, se você descobriu que o valor do A é 6,5, como essa função que está aqui, ela depende de um y, e você tem aqui, por exemplo, o y igual a 4.900 ou o y igual a 8.800, isso aqui é o de menos. Então, ó, você tem um valor de y que é o 4.900. O valor do A agora você sabe, que é 6,5. O valor do x, você sabe que para o y igual a 4.900, x seria 400. E aí você vai ficar em função de quem? Em função de b. Então, num primeiro momento, quando você olha para essa expressão genérica, você tem ali 4 valores desconhecidos, y, a, x e b. A partir do momento que você descobre o valor do a, você passa a ter apenas uma dúvida, que é o valor de b. E você pode, então, agora fazer a substituição. Usando o a igual a 6,5 e as coordenadas deste ponto ou deste ponto, tanto faz, tá bom? Como esses dois pontos satisfazem a função, você pode usar o a igual a 6,5, x igual a 1.000 e y igual a 8.800, ou você usa o a igual a 6,5, x igual a 400 e y igual a 4.900. O que é melhor? Tanto faz, é você que vai decidir, tá bom? Aqui, então, eu vou usar, ó, então vou deixar indicado, usando os pontos de coordenadas, usando o ponto de coordenadas 400 e 4.900, e sabendo que A é igual a 6,5, temos, vamos deixar indicado aqui, ó, no lugar do y, eu vou colocar quem? Vou colocar o 4.900. Então a expressão é, vou deixar indicado aqui para vocês, tá? Ó, a expressão é essa, ó, ax mais b é igual a c de x. Ax mais b é igual a c de x. Não, professor, tá ao contrário, c de x igual a x mais b. Tanto faz, é uma igualdade, tá bom? Então se c de x é igual a x mais b, então ax mais b é igual a c de x. Então eu vou só substituir. Ó, no lugar do a, eu vou colocar 6,5. Vezes, no lugar do x, eu vou colocar 400. Mais b, tudo isso vai ter que ser igual ao c de x. O c de x é o 4.900, porque corresponde ao valor do b. Tudo isso igual a 4.900, tá bom? Daí, então, a gente vai ter 6,5 vezes 400, 6,5 vezes 400 vai acabar dando 2.600, então eu vou passar a ter 2.600 mais b, que é igual a 4.900. De onde a gente vai concluir, então, que o B tem que ser 4.900 menos 2.600. Se o B é 4.900 menos 2.600, o B, então, passa a ser 2.300. O valor de B é 2.300. Olha, ainda mais para um perfil de prova como o da Sesgran Rio, é muitíssimo importante que vocês entendam tudo que está por trás desse enunciado. Tá bom? Isso que eu falei. Imagino eu que você já tenha passado pela explicação teórica da parte de função do primeiro grau ao cair nesse vídeo comigo de resolução de questões, tá bom? Se não, vou deixar para vocês aqui algumas orientações, mas, de novo, reforço o quanto a teoria é importante, tá?
Se você passa por aquela teoria que eu entrego toda detalhada nos vídeos, ou mesmo pela teoria que é escrita em detalhes pela equipe de exatas, quando você olha para um enunciado como esse, as coisas fluem de maneira mais célere. O que a gente precisa entender sobre movimento de função de primeiro grau? Situações problema que são modeladas por funções de primeiro grau são de situações em que a gente tem ou um crescimento constante ou um decrescimento constante, certo? Aqui a gente está falando de quê? Entendam a lógica do que está por trás do problema matemático. Eu estou falando da produção de pares de chinelos. Então, o que esse A igual a 6,5 indica para mim? Este A igual a 6,5 indica que para cada par de chinelo que eu produzir a mais, eu vou precisar desembolsar R$ 6,50. Então, este A indica para a gente o que seria o custo unitário de cada par de chinelo. A conclusão que a gente está chegando é que cada par de chinelo custa R$ 6,50 para esse fabricante. O que é o B? O B, gente, é a parte fixa. O próprio enunciado reforçou. O que é o B? O B indica o custo fixo. Então a gente tem muitas situações, problemas do dia a dia que são modeladas realmente por funções de primeiro grau. O que está por trás desse enunciado matemático? Eu tenho uma situação em que eu estou produzindo pares de chinelo. E aí o que a gente está concluindo é que, independentemente se eu for produzir 1.000 pares, 3.000 pares ou 2 pares, o que eu tenho de saída é o quê? É um custo fixo de R$ 2.300. E a partir daí, o que eu vou ganhar, ou o custo que eu vou ter, na verdade, com a produção desses pares de chinelos, varia. Por isso que a gente chama essas letras x e y de variáveis. Por quê? Porque o custo que eu vou ter vai variar em função da quantidade de pares de chinelo que eu tiver que fazer. Então, se eu tiver que fazer 1.000 pares de chinelo, eu desembolsaria o quê? 1.000 vezes 6,50 mais a parte fixa. Ah, mas se eu tiver que desembolsar 5, se eu tiver que produzir 5 pares de chinelo, qual vai ser o meu custo? Olha, 5 vezes 6,50 mais 2.300, certo? Então eu estou chamando a atenção de vocês para isso, por quê? Para que vocês entendam o que está representando essa função aqui na história. O que a gente acabou de descobrir, então, é que a fórmula para o cálculo do custo é essa, olha. O custo em função do número de pares de chinelo é o valor do A, que é 6,50. 6,50 vezes o número de pares, que varia. Por isso eu uso ali uma letra, eu uso uma variável. Mais o custo fixo. Qual que é o custo fixo? O custo fixo aqui é de R$ 2.300, certo? Tanto que, se você fizer o caminho contrário, pegar, por exemplo, quanto que eu gastaria para produzir 400 pares? Pode fazer 6,50 vezes 400 mais 2.300. Você vai ver que vai ter que dar exatamente o quê? Os 4.900. E quanto que eu gastaria para produzir 1.000 pares? É só trocar, nessa forma, o x por 1.000. Se você fizer 6,5 vezes 1.000 mais 2.300, você vai chegar à conclusão de que o resultado seria de quanto? Seria de 8.800, certo? Aí o que ele está querendo saber de vocês? Ele está querendo saber o seguinte, bom, qual vai ser então o custo de produção de 2.000 pares de chinelos? O que vocês têm que ficar atentos aqui? Brunão, cara, eu fiz uma regra de 3 simples. Então, a sua regra de 3, ela tinha tudo para dar certo se o valor do B fosse nulo. Eu sei que alguns de vocês e alguns dos que fizeram a prova pensaram o seguinte, pô, Brunão, eu pensei assim, cara, para 1.000 pares eu gasto R$ 8.800. Para 2.000 pares eu vou gastar o dobro disso. Não é simplesmente o dobro disso, justamente porque tem o quê? Justamente porque tem a parte fixa, tá? Então, por isso que era importante. Como a gente tem uma parte fixa, o cálculo não é tão direto, usando uma regra de 3, tá? Então a ideia seria a de você descobrir o valor do A, descobrir o valor do B e a partir daí fazer a substituição. Agora você quer descobrir quanto você vai gastar para 2.000 pares? Então beleza. Para 2.000 pares, então vou colocar aqui, olha, para x igual a 2.000, para x igual a 2.000 pares, o custo C de x é, e aí a gente substitui, tá bom? No lugar do x eu vou colocar 2.000, e aí eu vou ter então 6,5 vezes 2.000 mais 2.300. Aí tinha que segurar a emoção aqui. Na hora de fazer 6,5 vezes 2.000, 6,5 vezes 2.000 acaba dando 13.000. 13.000 eu vou pegar e vou somar com 2.300, tá bom? 13.000, se eu for somar com 2.300, a gente vai chegar à conclusão aí, então, de que o custo de produção para 2.000 pares acaba sendo, então, de 15.300, tá bom?
15.300. O gabarito correto para essa é a letra C. Fechado? Brunão, cara, eu fiz usando aqui uma fórmula de progressão aritmética. Tem problema? Não tem problema. Você se lembra que eu falo que situações que são modeladas por funções de primeiro grau acabam obedecendo ao padrão de uma PA? É isso. O que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética não é uma sequência numérica em que de um valor para outro a gente tem sempre uma soma constante? Essa soma constante, quando você olha como uma PA, não é a razão? Pois bem, a razão é esse A que eu tanto falo com vocês, certo? Foi o que eu acabei de falar. Para cada par de chinelo a mais, eu tenho um custo de 6,50. Então, se você de alguma maneira pensou essa questão usando, por exemplo, uma fórmula que seja, sei lá, de termo geral ou alguma situação envolvendo progressão aritmética, está perfeito. Por quê? Situações que envolvem função de primeiro grau modelam situações em que por trás a gente observa uma sequência que é uma progressão aritmética, tá bom? Bruno, eu acabei montando o gráfico e entendi melhor este cálculo que você fez aqui a partir do gráfico. Não tem problema nenhum, tá bom? Como funções de primeiro grau são modeladas por uma reta, se você fez o gráfico, você percebeu ali uma reta e pode ter usado, por exemplo, o teorema de Pitágoras ou qualquer outra coisa para, enfim, descobrir, por exemplo, o valor do A, fazer substituições, tá perfeito, tá? Eu vou deixar aquela outra solução que seria a partir, então, de um sistema de equações, tá? De novo, isso aqui por si só já basta como uma explicação para a questão. Então, se você se deu por satisfeito, beleza. Se quiser fechar o vídeo, se estava, enfim, de um gabarito, de uma explicação para chegar à resposta, você já tem. Só que como forma de estudo, eu acho que é interessante você observar também que sistema que eu posso tirar. Porque, gente, Cesgran-Rio é uma banca que traz muita variedade de enunciados. Então, dependendo da situação, pode ser que o examinador não te peça para descobrir valor de A, valor de B, que ele não te dê valor de X, que ele não te dê valor de Y. Pode ser que ele te pergunte exatamente isso. Me mostre aí um sistema de equações que seria possível de ser resolvido para que pudéssemos identificar os valores de A e B. E aí pode ser que nas alternativas você encontre isso. Que sistema de equações que permite solucionar esse problema? Pois é, tudo pode acontecer, tá? Então é por isso que eu sempre falo, tem que tentar abrir o máximo aí a sua mente. Prova de concurso, de matemática, ainda mais no estilo do que a Cesgran-Rio tem se proposto a fazer nos últimos anos, ela fica longe, né, do mero tradicional que a gente vê por aí. Então a gente tem que imaginar várias possibilidades. Que sistema que eu poderia resolver, por exemplo, e que solucionaria esse problema? Então vamos pensar comigo? Se você fosse resolver um sistema, ele me deu dois valores, né? De x, dois valores de y. Então a gente pode fazer a substituição aqui nessa expressão, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui, olha, complementando. Então, tá aqui, ó, complementando. Complementando. Então, tá aqui, ó. A gente tem, então, os pares 1.000 e 8.800, ok? 1.000 e 8.800. E temos um outro par, que é o par 400 e 4.900, ok? Bem, ele mesmo disse que o custo é dado pela expressão AX mais B. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar. No lugar do X, eu coloco, por exemplo, 1.000. No lugar do C de X, eu vou colocar 8.800. Então, aqui a gente vai ter, ó, usando o primeiro ponto, eu vou ter A vezes o valor do X, A vezes 1.000, mais B. Tudo isso tem que ser igual a C de X, tudo isso tem que ficar igual a 8.800. Então, o que eu fiz? Eu peguei as coordenadas desse ponto e joguei nessa forma, ok? No lugar de C de X, eu coloco 8.800. No lugar do X, eu coloquei o 1.000. Ajeitando isso aqui, A vezes 1.000, A vezes 1.000 é a mesma coisa que 1.000. 1.000A mais B é igual a 8.800. 1.000A mais B é igual a 8.800, ok? No lugar do X a gente coloca o 400, então eu vou usar agora o segundo ponto. Então vai ficar assim, olha, A vezes 400 mais o valor do B, tem que ser igual a 4.900, ok? A vezes 400 é a mesma coisa que 400A. 400A mais B é igual a 4.900. Perfeito? Então, ó, como eu falei, ele pode te pedir isso como questão de prova?
Igual aqui, Abraão, pô, eu achei aqui essa resolução mais direta. Beleza, só que é o que eu estou te falando, certo? Hoje em dia a gente está com outro perfil de provas. Na tentativa, eu sei que em alguns momentos, assim, a tentativa é de tentar driblar a banca, né? Ótimo, só que como professor e pensando com a cabeça de um examinador, a gente sabe que tem questões e questões, momentos e momentos. E que se de alguma maneira, eu como examinador, por exemplo, para esse enunciado, eu quisesse que você resolvesse seguindo determinado passo, a gente sabe como que essa alternativa ela pode ser criada, certo? Então é por isso que eu insisto tanto com vocês, que vocês tentem abrir o máximo a mente. Estudar para concurso hoje, em particular a matemática da Cisgranrio, não é simplesmente estudar preocupado em resolver rápido para chegar no gabarito. É estudar mesmo o que está por trás do enunciado, certo? Estudar as várias possibilidades, porque tudo isso pode ser explorado. Então, nessa questão que está aqui, não necessariamente você teria que ter montado o sistema, mas é o que eu estou te falando, ele pode te encurralar de maneira que ele conduza a sua resolução para esse caminho. Então, aqui, esse aqui é um sistema que eu poderia montar e a alternativa poderia ser essa, né? Um sistema com essas duas equações permitiria chegarmos aos valores de A e de B. Como que a partir desse sistema, caso você tenha montado, você pode chegar ao gabarito? Bem, sistemas de equações, primeiro, é um dos assuntos que a Cisgranrio mais adora cobrar também. E, segundo, sistema de equações eu acabo tendo várias possibilidades de resolução, né? Então, só por esse caminho, quem foi pelo caminho da resolução do sistema pode ter encontrado vários caminhos diferentes. Então, aqui, em particular, como as duas equações elas estão com o B, eu vou sugerir a resolução pelo método da substituição, desculpem, pelo método da adição, mas você poderia fazer pelo método da substituição, pelo método da comparação, dependendo do que você tem de bagagem em matemática, você pode querer usar até determinante, regra de Cramer, tá bom? Tem vários caminhos diferentes. Vou deixar então a indicação aqui pelo método da adição, e a resolução então passaria a ser a seguinte. Eu vou ter lá, ó, 1000A mais B igual a 8.800. Aqui, ó, no lugar desse 400, eu vou multiplicar por menos 1, então eu vou deixar indicado menos 400A. Esse mais B, quando eu multiplicar por menos 1, vai dar menos B. E esse 4.900, quando eu multiplicar por menos 1, vai ter que dar menos 4.900. Ok? Eu somo aqui, então, B com menos B. 1.000 menos 400 tem que dar 600. Então, a gente chega à conclusão de que 600A tem que ser igual a 8.800 menos 4.900. 8.800 menos 4.900 acaba dando 3.900. Se 600A é igual a 3.900, o valor do A é 3.900 dividido por 600, e assim o valor do A, claro, 6,5, como a gente já tinha encontrado, tá bom? A partir daí, tendo o valor do A, uma maneira de você chegar ao valor do B é fazer a substituição, tá bom? Então, se eu usar aqui a segunda equação, por exemplo, ó, 400 vezes o valor do A, 400 vezes o valor do A seriam 400 vezes 6,5 somado com B, e aí tudo isso igual a 4.900. Quando você pega 400 e multiplica por 6,5, 400 vezes 6,5 tem que dar 2.600. 2.600, se eu somar com B, dá 4.900, e aí o B seria 4.900 menos 2.600. 4.900 menos 2.600, o valor do B tem que ser 2.300, e assim, tendo o valor do A e o valor do B, chegaríamos à função. A função era c de x igual a x mais b, então está aqui, ó, c de x seria 6,5 vezes x mais 2.300, tá bom? Tá feito de um jeito, tá feito de outro, daria para trazer aqui mais algumas soluções, mas já tá bom, perfeito? E aí, através dessa questão, eu pude revisar com vocês um pouquinho, então, do que vimos na parte teórica de função do primeiro grau. Teve dúvidas ou dificuldades na resolução aqui dessa questão? Fique atento, faça e refaça. Trata-se de um modelo extremamente manjado, tá bom? É importante chamar a atenção de vocês para isso. Isso aqui é um modelo de questão extremamente manjado, não só em provas da Cisgranrio, como em provas de vestibulares e, em particular, em provas de concursos públicos. Então, o que eu sempre falo com vocês, ser surpreendido dentro de um assunto com um modelo de questão que a gente talvez nunca tenha visto aparecer numa prova, isso aí vai sempre fazer parte, é um risco que a gente sempre vai correr. Agora, perder numa prova de matemática de concurso um enunciado extremamente previsível é que é ruim.
Porque é o tipo de questão que se você erra, você fica muito para trás, porque não é uma novidade. O que foi cobrado aqui nessa questão não é novidade. Se foi para você, que bom que você passou por esse vídeo, é o que eu estou sugerindo. Faça e refaça esse tipo de exercício, porque errar o que já é muito manjado nunca é bom negócio, tá bom? Tá entregue para vocês aqui então esse vídeo. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!